Seja bem-vindo e bem-vinda ao 30 Minutos Europa, um programa semanal da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct de Aveiro, em parceria com o Canal Central, cofinanciado pela União Europeia e a EVA. O 30 Minutos Europa, dedicado à atualidade europeia, pretende divulgar múltiplas oportunidades para o cidadão e empresas, contando com o comentário de convidados sobre temas relevantes para uma União mais forte e coesa. São eles João Pedro Simões Dias, Marta Ferreira Dias, Pedro Jordão e, por último, mas não menos importante, um convidado surpresa. Contamos consigo. Partilhe a sua opinião e questões nas redes sociais do Europe Direct Aveiro e Canal Central. A Comissão Europeia encontra-se a trabalhar continuamente para apoiar os Estados-membros no combate à propagação do Covid-19 e para proteger a saúde dos cidadãos. Foi lançada uma página online dedicada ao Covid-19. Através deste portal, é possível obter informações sobre as atividades-chave da Comissão Europeia no combate ao vírus. Precisa de potenciar a sua empresa, inovar, internacionalizar? O Plano de Investimento para a Europa já mobilizou 463 mil milhões de euros de investimentos. Segue-se o programa InvestEU, de 2021 a 2027. Após a reunião do Conselho de Administração do Banco Europeu de Investimento, em fevereiro, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos do Plano de Investimento para a Europa deve agora gerar 463 mil milhões de euros de investimentos. Atualmente, os 5 principais países por ordem de investimento, em percentagem do PIB, são a Grécia, a Estónia, Portugal, a Bulgária e a Espanha. Em resultado do Plano de Investimento até 2022, o PIB da União Europeia terá aumentado 1,8%, tendo sido criados 1,7 milhões de novos postos de trabalho. Com base no êxito do Plano Juncker, o programa InvestEU estimulará ainda mais o investimento, a inovação e a criação de emprego na Europa e mobilizará pelo menos 650 mil milhões de euros de investimento adicional no orçamento de longo prazo da União Europeia. Reunirá sobre o mesmo teto o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e 13 outros instrumentos financeiros da União Europeia que apoiam atualmente o investimento na União Europeia, simplificando o acesso ao investimento da União Europeia e tornando-o mais eficaz. A Comissão lança a primeira campanha europeia em prol do trabalho declarado. Nesta campanha, a Comissão vai agir em conjunto com a Plataforma Europeia contra o Trabalho Não Declarado e com a Autoridade Europeia do Trabalho. A iniciativa pretende sensibilizar os trabalhadores, as empresas e os responsáveis políticos para o facto de que o trabalho não declarado não compensa, priva os trabalhadores de proteção social, distorce a concorrência entre as empresas e conduz a enormes lacunas nas finanças públicas. Um novo Eurobarómetro especial revela a extensão do problema. 1 em cada 10 europeus diz ter adquirido bens ou serviços no ano passado que podem ter resultado de um trabalho não declarado. 1/3 dos europeus conhece alguém que faz trabalho não declarado. A campanha para transformar o trabalho não declarado em trabalho declarado está em curso nas redes sociais com o hashtag EU4FairWork. A 16 de março terá início nos Estados-membros uma semana de ação pelo trabalho declarado, com várias atividades, entre elas inspeções em setores de risco e diversas sessões de informação. A Comissão propôs tornar 2021 o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, a fim de apoiar a realização dos seus objetivos do Pacto Ecológico Europeu no domínio dos transportes. O transporte ferroviário será promovido como modo de transporte sustentável, inovador e seguro através de uma série de eventos, campanhas e iniciativas em 2021. Os seus benefícios para as pessoas, a economia e o clima serão sublinhados e a atenção centrar-se-á nos desafios que subsistem à criação de um verdadeiro espaço ferroviário europeu único, sem fronteiras. A União Europeia anunciou um apoio no valor de 100 milhões de euros para ajudar as autoridades civis do Sudão a dar resposta às necessidades mais prementes para a transição democrática. Este apoio da União Europeia ao Sudão surge no contexto dos protestos populares que derrubaram o presidente Omar al-Bashir em 2019. A Autoridade Civil de Transição está a preparar o país para a realização de eleições livres e justas em 2022, mas enfrenta enormes desafios sociais, económicos e políticos. A assistência da União Europeia no Sudão será principalmente centrada no apoio às reformas económicas, às oportunidades económicas para os jovens e as mulheres e ao processo de paz e à boa governação democrática. As autoridades sudanesas, a União Europeia e os parceiros internacionais identificaram estes setores como vitais para o bem-estar da população e para o futuro do país.
Olá, João Pedro. Boa tarde, seja bem-vindo ao 30 Minutos Europa. É um prazer recebê-lo na primeira edição e contar com o seu comentário sobre a atualidade europeia, sobre as questões europeias. O 30 Minutos Europa arranca em março, mas faz sentido voltarmos a dezembro, não é? À tomada de posse da nova Comissão Europeia, presidida por Ursula von der Leyen. O que lhe apraz referir, analisar estes praticamente 100 dias de trabalho desta nova Comissão Europeia? Em primeiro lugar, também muito obrigado pelo convite. Acho que o Canal Central está de parabéns por dedicar um espaço, digamos, às questões europeias, que hoje já não são aquelas questões longínquas que durante muito tempo foram vistas como questões que diziam respeito a alguém lá longe. São questões que nos tocam, nos dizem respeito hoje a todos os cidadãos. E, portanto, creio que um espaço desta natureza faz todo sentido, é bom que haja, contribui para a divulgação do projeto europeu e isso é, do meu ponto de vista, vantajoso. A Comissão Europeia. Esta Comissão Europeia nasce num cenário complicado e a sua própria formação revestiu e traduziu essa mesma complicação. Desde logo porque a Comissão Europeia, esta Comissão Europeia, recebe uma herança que não é uma herança fácil. A Comissão do Sr. Jean-Claude Juncker, há 5 anos atrás, foi encarada com muita expectativa, mas no fim do seu mandato, eu creio que essas expectativas saíram goradas. E foi das comissões europeias menos fulgurantes, não vou dizer das mais medíocres, mas não está claramente ao nível daquilo que se esperava. Esperava-se que Jean-Claude Juncker fosse, até pela sua experiência, porque ele era o decano dos líderes europeus, o último líder europeu soberante daquela geração de François Mitterrand, Helmut Kohl, Jacques Delors, Margaret Thatcher, enfim, daqueles estadistas que nos habituámos a ter. E houve uma grande expectativa e houve uma grande expectativa, no fundo, que o seu trabalho na Comissão Europeia pudesse vir a constituir um novo impulso para a própria Comissão Europeia, para o desenvolvimento e para o aprofundamento da União Europeia. 5 anos envolvidos, infelizmente, constatou-se que nada disso aconteceu. De certa forma foi, diria, o tal flop, e, portanto, a herança de que parte a senhora von der Leyen era uma herança pesada. Portanto, não parte, digamos, com um lastro positivo a que tivesse que dar continuidade. Depois, em segundo lugar, esta Comissão Europeia praticamente ainda não tinha nascido e já estava a lidar ou ter de lidar com um problema de uma magnitude imensa, que era a questão do Brexit. Basta dizer, de resto, que a Comissão Europeia nunca conseguiu estar verdadeiramente completa, porque o Reino Unido, mesmo naquele período entre outubro de 2019 e dezembro de 2019, em que deveria ter nomeado o seu Comissário Europeu, sempre se recusou a fazê-lo. E, portanto, a Comissão Europeia não estava completa, estava numa situação complicada. Em terceiro lugar, e derivando também disto, vai ter pela frente um processo, vai ter que gerir um processo extremamente complicado, que é, digamos, a concretização do Brexit. Porque é verdade que o Brexit aconteceu do ponto de vista formal no dia 31 de janeiro, mas do ponto de vista substancial vai acontecer no dia 31 de dezembro deste ano, ou seja, é durante este ano de 2020
que vão decorrer as negociações verdadeiramente para sabermos em que condições é que o Reino Unido vai sair da União Europeia e em que condições é que a União Europeia vai aceitar que o Reino Unido saia. E, portanto, isso é logo, são logo trabalhos altamente complicados. Depois, a Comissão Europeia, a sua própria formação, revelou algumas dificuldades. Houve comissários europeus que foram indicados e que foram chumbados, tiveram que ser substituídos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da comissária europeia indicada pela França, que tinha sido ministra da Defesa em França, mas, não foi considerada apta pelo Parlamento Europeu para o exercício da função e, portanto, França teve que promover a sua substituição, e houve outros casos. Depois, porque os critérios hoje são, os critérios de formação da Comissão Europeia são critérios muito exigentes. Tem que obedecer a um conjunto de equilíbrios que é cada vez mais complicado. Não é só um comissário por Estado-membro, o que já de si torna a Comissão Europeia praticamente num colégio de muito difícil operacionalidade, porque é muito difícil 27 pessoas à volta de uma mesa todas as semanas tomarem decisões de relevo, quer dizer, não é propriamente, estamos longe daqueles colégios de comissários pequenos, restritos, com capacidade de atuação. Hoje a Comissão Europeia é um órgão extraordinariamente burocratizado, encabeça uma burocracia que eu diria que é uma burocracia exageradíssima e, portanto, torna-se difícil encontrar uma composição satisfatória. Depois havia também a questão do que é hoje uma questão muito em voga, do equilíbrio de género na Comissão Europeia, da paridade homens-mulheres. Uma grande preocupação nesta. Uma grande preocupação. Portanto, tudo isto contribuiu para que não fosse fácil o processo de formação da Comissão Europeia. E eu devo dizer que, apesar dessas dificuldades, fiquei muito agradavelmente surpreendido com o discurso de investidura da Presidente da Comissão Europeia. As suas prioridades estão muito bem esclarecidas, estão muito bem arrumadas. Há ali, ideias perfeitamente arrumadas, equilibradas, estruturadas. Há ali um objetivo que se quer alcançar. Há ali uma grande preocupação em 3 ou 4 pontos que são verdadeiramente fundamentais para a União Europeia dos nossos dias. Eu nunca tinha ouvido um presidente de uma Comissão Europeia conferir tanta importância à dimensão social da União Europeia como ouvi no discurso de investidura, e creio que, pode acontecer ao longo deste mandato. Portanto, as expectativas, a Comissão Europeia nasce num ambiente turbulento, complicado, difícil, mas tem vindo a conseguir. Penso que sim, e penso que pelo menos deve ser merecedora no mínimo do benefício da dúvida. A Presidente da Comissão Europeia é uma senhora com muita experiência, é uma política alemã com muita experiência. É uma senhora que certamente, se não fosse Presidente da Comissão Europeia, estaria hoje a preparar-se para liderar o governo da Alemanha. A senhora Merkel já disse que não seria candidata nas próximas eleições. A Presidente para o partido que eles escolheram o ano passado veio este ano já dizer que também não vai entrar nesse jogo e, portanto, a senhora von der Leyen, se estivesse na política alemã, estaria seguramente muito bem posicionada para ser uma forte candidata a chanceler da Alemanha. Portanto, estamos a falar de uma política de grande envergadura.
E, portanto, acho que merece o nosso benefício da dúvida. Vamos vendo, acompanhando, e seguramente cá estaremos para ir comentando o que for acontecendo. Um dos temas polémicos foi exatamente a atribuição das pastas e das designações, das próprias designações. Proteger o modo de vida europeu. Houve algumas... Vamos lá ver, a formação da Comissão Europeia revela o quê? Revela jogos de poder. E todos os Estados estão interessados nessa repartição de poder, em ter a maior parte de poder possível dentro dessa repartição de funções entre os diferentes comissários. Eu tenho duas impressões a esse respeito. Por um lado, creio que a repartição que foi feita, da repartição que foi feita, resultou um equilíbrio razoável entre as pretensões dos Estados e os interesses da comunidade, da União Europeia. Também creio que essa mudança de nomes de algumas pastas pode ter um de dois significados. Por um lado, em algumas situações, eu admito que é um claro sinal de que há comissários a mais para as pastas existentes e, portanto, houve necessidade quase de inventar áreas de atuação para que determinados comissários tivessem que fazer, passa a expressão. E, por outro lado, houve também uma certa preocupação em fugir àquelas designações tradicionais que, essas sim, constituíam um sinal muito grande da repartição de poder entre os Estados-membros. O comissário para o mercado comum, o comissário para aquelas áreas muito clássicas, a sua distribuição iria significar um grande sinal, digamos, da repartição do poder e da hierarquia do poder dentro dos próprios Estados-membros. E, portanto, conseguiu-se ali um meio termo que foi mudar algumas designações. Algumas delas eu próprio tenho dificuldade em perceber, em saber a que é que aquilo verdadeiramente quer dizer. O tempo lá nos vai mostrar o que é que certas designações querem dizer. Às vezes fico com a impressão que há designações que se sobrepõem umas às outras, ou seja, pode haver temas que estavam a ser tratados por um comissário que estarão agora repartidos por mais do que um e às vezes, eventualmente, até sobrepostos, mas isto é, do meu ponto de vista, resultado do facto de, ainda estarmos presos àquele princípio de que a Comissão Europeia tem que funcionar com um comissário por Estado-membro. Em relação às notícias e que no fundo estão um pouco associado, o João Pedro, sobre a Grécia e a Turquia, estas últimas notícias que surgiram, havia a grande polémica à volta também desse título de haver um maior controlo das fronteiras, um maior controlo de acesso por parte de cidadãos de outros países terceiros, não é? Ao continente europeu e, portanto, houve uma grande controvérsia, portanto, à volta dessa temática e agora estamos a viver momentos complicados, nós estamos a viver momentos altamente complicados no quadro da União Europeia. Basicamente, temos hoje uma situação de tensão máxima entre um Estado da União Europeia, que é a Grécia, e um Estado terceiro, que é a Turquia. O que acontece é que em 2016
A União Europeia fez um acordo catastrófico, um acordo que, em situações normais, não se percebe como é que teria sido feito, em que a União Europeia se comprometeu a pagar à Turquia qualquer coisa como 6 mil milhões de euros para que a Turquia retivesse no seu território os refugiados que vinham da Síria, sírios e de outras nacionalidades. O que é que a Turquia fez? Recebeu esse dinheiro e construiu verdadeiros campos de refugiados. Ora bem, na última semana, a propósito da guerra com a Síria, porque a Turquia é parte interessada na guerra da Síria e sofreu um revés importante na guerra da Síria, revés esse que lhe foi imposto pela Rússia, a Turquia resolveu retaliar e a forma que encontrou de retaliar foi abrir os seus campos de refugiados e informar os refugiados que podiam seguir livremente para a Grécia. O primeiro movimento andou na casa dos 30 a 40 mil refugiados que, de um momento para o outro, se plantaram na fronteira a querer entrar na Grécia. Ora bem, a Grécia, obviamente, que não tem as mínimas condições para receber esse número de refugiados, número esse que se estima que poderia ir no mínimo a 1,5 milhão de pessoas, e que, uma vez na Grécia, se poderiam disseminar por todos os Estados-membros da União, sobretudo por aqueles que são parte de Schengen. Alguns desses refugiados pretendem entrar, ou têm estado a pretender entrar, para efeitos de pedir asilo político. A Grécia já não só nem sequer chegou a proibir ou a negar o asilo político, pura e simplesmente proibiu que fossem efetuados pedidos de asilo político, porque nós sabemos que naquelas massas de refugiados, de migrantes, há de tudo. Há mulheres, há crianças, há adultos, há pessoas sérias, menos sérias, há terroristas, há não terroristas, há de tudo. E a União Europeia não pode, por isso, simplesmente franquear as portas e dizer venham, entrem. Isso não pode ser. E, portanto, aquilo que temos hoje, ao dia em que estamos a ter esta conversa, aquilo que temos hoje é o exército grego mobilizado nas suas fronteiras, pronto para impedir que cidadãos que estão a ser empurrados para dentro da Grécia, inclusivamente pelo exército da Turquia, possam vir a entrar na União Europeia. A Turquia também tem fronteira com a Bulgária, mas o problema não se põe com a Bulgária porque a Bulgária não faz parte do espaço de Schengen e, portanto, não há interesse dos migrantes em procurarem a Bulgária, porque depois, a partir da Bulgária, não teriam acesso ao resto dos Estados europeus. Portanto, a situação é uma situação muito mais complicada, até porque nós não nos podemos esquecer de dois aspectos que são importantes. É que a Turquia e a Grécia são Estados aliados, são Estados que fazem parte da Aliança Atlântica, que fazem parte da NATO. Uma situação de tensão é uma situação de tensão entre dois Estados-membros da NATO, o que é uma situação quase que surreal. E, em segundo lugar, porque há fundados receios de que esta atitude do governo de Ankara, do Sr. Erdogan, nunca seria tomada
sem ter por trás, não direi o apoio, mas pelo menos, digamos, a não oposição dos Estados Unidos. E, de facto, a ser assim, as coisas tornam-se ainda mais complicadas. Portanto, temos que ter muita atenção, porque a Europa em 2013, 14, 15 lidou muito mal com a primeira vaga de refugiados, estabeleceu o tal acordo em 2016 com a Turquia, pagando à Turquia para que a Turquia retivesse no seu território os sírios, ou quem através do território sírio quisesse entrar na União Europeia, mas está visto que, de facto, essa estratégia não resultou. A União Europeia foi-se pôr nas mãos do Sr. Erdogan, que é cada vez mais, digamos, um governante adepto não do Estado de Direito, que está lentamente a encaminhar a Turquia para uma democracia muito musculada, para um poder muito autoritário, e, portanto, a situação é uma situação que deve merecer toda a atenção. João Pedro, vejo que nos traz duas obras e gostava que nos falasse um pouco. Olha, trago dois livros que são muito recentes. O primeiro é um livro que se chama A Europa ao Espelho de Portugal. Este livro, no fundo, tem como subtítulo Ideias de Europa na Cultura Portuguesa. O autor é José Eduardo Franco. É uma obra excelente que faz um levantamento muito rigoroso e muito exaustivo das mais importantes tentativas de aproximação de Portugal à Europa, às diferentes ideias da Europa que foram surgindo ao longo dos tempos. Trago porque, digamos, enquadra-se inclusivamente em alguma investigação que estou a fazer, que tenho vindo a fazer, em torno da questão da ideia da Europa. Esta, em particular, a ideia da Europa, ou a Europa ao espelho de Portugal, creio que, para quem se interessar por estes temas, é, digamos, um bom contributo, uma obra interessante. O segundo tema, o segundo livro tem a ver com algo que, de resto, estivemos já a falar. É uma coletânea de artigos do ex-comissário português Carlos Moedas, chamado Vento Suão, Portugal e a Europa. É, digamos, uma coletânea de artigos que foram publicados pelo engenheiro Carlos Moedas enquanto foi comissário europeu, sobre o Brexit, sobre a crise dos refugiados, sobre os populismos, digamos, sobre grandes temas europeus. Não é um livro de prestação de contas, mas é um livro que nos permite ter uma visão do pensamento europeu do autor, que desempenhou os mais altos cargos na Comissão Europeia cessante. E já agora, é muito curioso, e era uma última referência que eu gostava de fazer, a propósito do desempenho do comissário Carlos Moedas. Estive há poucos dias a reler, a propósito de um texto em que estou a trabalhar, as reações à sua designação para comissário europeu. E o tom dessas reações que ocorreram há 5 anos foi, de uma maneira geral, este. É um excelente comissário, mas vai ter uma pasta que não tem relevância absolutamente nenhuma. Ora bem, 5 anos depois, confirma-se que era e que foi um excelente comissário, e confirma-se que um excelente comissário conseguiu fazer de uma pasta sem relevância uma pasta altamente
conceituada, respeitada, importante no quadro da Comissão Europeia. Portanto, nem sempre a atribuição de grandes pelouros significa grandes desempenhos. Por vezes, a atribuição de pelouros, eu diria, de segunda ordem, de segunda linha, se forem atribuídos à pessoa certa, podem vir a dar mandatos de grande qualidade e de uma grande, digamos, de um grande relevo e de uma grande importância, como eu penso que foi seguramente o engenheiro Carlos Moedas, que dos comissários que saíram foi de facto daquele pequeno, faz parte do pequeno grupo que saiu em alta, que saiu, digamos, por cima, apesar da globalidade da sua comissão não merecer, de um ponto de vista, esse juízo, ele individualmente, pela sua ação, pela sua atividade, pelo que conseguiu fazer relativamente à questão da educação, da cultura, do ensino, das novas tecnologias, digamos, toda a inovação, toda a agenda dos temas que estavam sob sua tutela, conseguiu projetá-los ao mais alto nível e dar-lhes uma projeção que eu creio que dignificou muito Portugal. Basta, pois. João Pedro, muito obrigada pela participação nesta primeira edição. Teríamos muito mais para conversar, mas o tempo terminou, já não temos mais tempo. Encontramos-nos cá em abril, não é? Na primeira semana de abril voltaremos a mais um 30 Minutos Europa. Obrigada, acompanhe a edição nas redes sociais, comente, deixe-nos as suas questões. Muito obrigada.